Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Yeshua, amém ou amém? JJK, de novo me deparo com a palavra amém usada no cristianismo vem de Amun, a palavra egípcia divindade. A Wikipedia afirma, Amon, também Amon, 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 amém ou mais raramente Menand, é o deus do vento e da fertilidade, da antiga religião egípcia. O sacerdócio de Amun era muito poderoso no Antigo Egito e representava uma antiga sociedade secreta. Minha pergunta agora é, o Amém, que é muito comum para os cristãos, é realmente derivado de Amon e essa sociedade secreta de Amon ainda existe hoje? Jesus, eu estou no meio de vocês. Minha ascensão não significou meu retorno permanente à fonte, mas desencadeou novas ações para a libertação da raça humana. Ser livre significa assumir total responsabilidade por seus pensamentos, sentimentos e ações. Até que isso aconteça, você permanece um escravo. Esta é a introdução para a conversa a seguir. Sua pergunta sobre se Amém deriva de Amun, deve ser respondida com sim. JJK, então as igrejas cristãs são baseadas na divindade egípcia Amon. Jesus, quem olhar mais de perto a história, os símbolos e os rituais da Igreja Católica Romana e das igrejas cristãs em geral encontrará muitas semelhanças com as culturas antigas. Egito, Babilônia, Grécia Antiga ou Roma Antiga serviram de modelo aqui. Os poderes que estão por trás da companhia dos irmãos da serpente, os sacerdotes de Amon, continuam trabalhando em segredo. JJK, essa é a força que guiou as fortunas do mundo até agora. É esse o poder, deve ser apenas alguns que Anastasia também está falando. Jesus, são as forças que controlam a humanidade e a afastam de sua divindade natural. Deus e os inatingíveis foram colocados diante de vocês para mantê-los escravos. Você foi criado, puxado na direção de descarregar a responsabilidade em vez de resolver o problema com suas próprias mãos. Ninguém precisava dos 10 mandamentos. Todo ser humano nasce sabendo que não deve furtar nem eliminar. Somente quando a alma é entregue os 10 mandamentos, se tornam necessários. Mas, neste caso, um processo muito manipulador foi acionado, o que possibilitou matar, mentir e furtar em primeiro lugar. Pois quando os mandamentos são formulados de uma forma que o subconsciente das pessoas normalmente não pode perceber a negação, é mais provável que você minta, cometa adultério e mate. Mandamentos apenas um escravo precisa. Uma pessoa verdadeiramente livre tem plena consciência de sua responsabilidade pelo todo e age por si mesma de acordo com tudo o que é. Por favor, reflita sobre isso em detalhes. Você obterá um grande conhecimento. Porque enquanto isso não for percebido, vocês permanecerão escravos, vocês devem permanecer escravos. É disso que se trata na Terra agora, acordar é ver através disso. Isso o torna um ser humano plenamente consciente, o que significa estar plenamente consciente de seu espírito imortal. Não importa como os deuses são chamados, eles são uma invenção. Moisés era controlado pela mente. JJK, e Moisés? O que realmente aconteceu, no Monte Sinai? Jesus, foi a iniciação do poder comunicado ao povo pelo sacerdócio de Amon. JJK, então a mente de Moisés era controlada. Jesus, na melhor das hipóteses, esta entidade permitiu que isso acontecesse com ele. No final de sua longa vida, Moisés reconheceu as conexões mais profundas e este ser entrou no infinito da luz. JJK, então e você? Você também foi declarado um Deus ou único Deus, o Filho de Deus? Jesus, o que as pessoas fizeram de mim por ignorância, é sua própria imaginação e suas próprias necessidades. Os relatos falsos da minha vida na Terra são apresentados nas biografias de Jesus. Biografia de Jesus 1,
Biografia de Jesus 2. Mais e mais verdade e conhecimento estão alcançando as pessoas, de modo que as coisas podem se abrir e as mentiras e manipulações são reveladas a você. Os deuses, que o isentam de suas responsabilidades, que lhe dizem como viver, pensar, sentir e agir, sempre têm um único objetivo: dominá-lo e apoderar-se de suas energias criativas, de forma indireta. JJK. A palavra Amém também ocorre no livro A Biografia de Jesus e também em outras mensagens que me foram transmitidas. A palavra Amém às vezes aparece no final. O Amém nas Escrituras Luminosas. Jesus, a humanidade está sendo gradualmente introduzida na verdade. Nas biografias de Jesus, assim como em outras mensagens, o Amém foi ditado a você para que possamos alcançar pessoas com forte caráter católico para que possam resolver suas fixações com mais facilidade. A maioria dos católicos rejeita categoricamente um livro que contém saudações e bênçãos desconhecidas. Consequentemente, eles não levam nada com eles e não aceitam nada. Amém corresponde a uma codificação e as pessoas se sentem em casa. Assim eles se dedicam ao conteúdo e assim são estimulados a novos pensamentos. Você deve sempre incluir o longo período de escravidão e manipulação em todas as considerações. Por milhares de anos, a humanidade foi influenciada no nível celular e a maioria das pessoas carrega padrões, opiniões, crenças e suposições equivocadas com eles. De uma vida para outra quebrá-los requer cautela, pois ninguém se esquiva da verdade mais facilmente do que aquele que acredita ter alugado. O significado das aparições marianas. JJK. Neste contexto, estou pensando agora nas muitas aparições marianas, em todo o mundo. Aqui a Mãe de Deus aparece com um programa totalmente católico e totalmente adaptado à Igreja. As mensagens muitas vezes falam de arrependimento ou pecado, e de um desencarne na cruz que nunca aconteceu. Por que não contar a essas pessoas o que realmente aconteceu e como elas estão sendo enganadas pelo Vaticano que personifica a Igreja de Amon ou Amém? Jesus, a verdade é razoável para todo ser humano, mas depende da dose. Mais uma vez, as pessoas são apresentadas à verdade, e não por meio de choques. Isso apenas levaria ao fato de que toda aparição perderia imediatamente sua credibilidade. As pessoas fugiriam, falariam da obra do diabo e cairiam no medo. Isso não serve para ninguém. Porque as mensagens de tais aparições são sempre de amor e compaixão e que as pessoas possam se afastar do mal e se voltar para o bem. É disso que se trata, e não de uma igreja ou seu sacerdócio. Todas as aparições marianas no ambiente cristão devem ser aceitáveis para pessoas desse tipo. Portanto, a essência de Maria aparece de uma forma familiar ao homem, e ela gentilmente mas firmemente expande a mensagem de caridade de que se fala repetidamente no Novo Testamento. As pessoas são despertadas desta forma. JJK, mas continua observando que essas pessoas então adoram a Mãe de Deus, que praticam ainda mais adoração aos deuses, isto é, adoração aos santos, em vez de, como no sentido gnóstico, terem consciência de si mesmas e se perceberem como divinas. O que eu faço, você também fará, e muito mais. Você disse, mas não há vestígios disso. Eles se ajoelham diante de sacerdotes e altares, e consideram essa auto-humilhação e abnegação a verdadeira humildade. Jesus, este é o nível em que essas pessoas podem se aproximar de Deus, e são levadas à responsabilidade pessoal. As pessoas devem ser apanhadas onde estão. De pouco adianta esperar o ônibus onde ele não para. O que é importante é o núcleo dessas mensagens. Se a autorresponsabilidade é apelada no sentido de amor próprio, e amor ao próximo, então confie, sinta a energia do lugar onde essas manifestações acontecem. Luz e amor são sempre perceptíveis, e são os únicos parâmetros pelos quais você deve julgar algo real ou falso. JJK, então, quando reimprimimos a biografia de Jesus, devo remover a palavra Amém. Jesus, o tempo para isso está realmente maduro. Hoje essa âncora não é mais relevante.
Fonte: Jan J. Castro. Gratidão, muitas bênçãos e